Alô pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Mais uma semana, terminando o ano, estamos entrando em dezembro, fechando um ano, esperando dias melhores, anos melhores daqui para frente, para todo mundo. Felicidade para todos e que o Natal seja essa luz, né, que traga esses novos bons caminhos, essa vida nova. Pois bem, então vamos para o resumo da semana do Diário dos Beatles. Resumo da semana de 28 de novembro a 4 de dezembro de 2021. Semana onde completou 20 anos do falecimento do George Harrison. Como o tempo passa, eu me lembro muito bem quando eu soube. Eu me lembro que eu tinha acordado cedo para o médico, né, e tal, que só tinha aquele horário, 7 da manhã. Pois bem, então eu fui e tal, rapidinho, fiz lá uma sessão que eu estava precisando, postura, né, coluna, essas coisas, tudo bem. Aí cheguei cedo em casa, 8 horas. Aí eu ainda estava cheio de sono, eu falei, eu vou dormir ainda um pouquinho, entende? Quando eu chego, aí eu recebi a notícia da minha mãe, ó, aquele Beatle faleceu. Eu fiquei, opa, o que eu fiz? Eu cheguei, liguei na televisão e estava dando as notícias. Eu me lembro que foi numa sexta-feira, nunca vou esquecer, sexta-feira, a gente soube dia 30 de novembro de 2001. Ele faleceu dia 29, mas só foi comunicado à imprensa um dia depois, dia 30. Foi numa sexta-feira. No que eu deitei para acompanhar, eu fiquei tão... Aquilo me abateu tanto, tanto. Apesar que eu já sabia que ele vinha mal, mas você não, né, não esperava, você nunca espera, né, assim, a morte, né? Tudo bem. O George Harrison, eu fiquei acompanhando as notícias, tudo que é canal. MTV, Globo, CNN, BBC, tudo, tudo, tudo. E eu fiquei acompanhando. Eu fiquei acompanhando o final de semana inteiro, sexta, sábado e domingo. E eu cheguei até a faltar a aula no sábado. Sábado, na época eu fazia faculdade da Estácio. Sou formado em gravação e produção fonográfica. E no sábado tinha aula no estúdio com o Maicon Bahia, vocês conhecem, né? O produtor, né, do Legião Urbana. Pois bem, aí na segunda-feira eu não tinha ido, eu falei pro Maito foi mal e tal. Eu tava meio abatido, que me desanimou muito com a morte do George Harrison e tal. Aí o Maerton Bahia olhou pra mim assim, não, tudo bem, eu também chorei pra caramba. Aquilo abateu muito, muita gente. Não foi só a mim, entende? Aquilo foi... Ninguém esperava, né? Pois bem, então vamos para o resumo da semana do Diário dos Beatles. Bem, primeira matéria, ainda pegando resquícios ainda da série Get Back, que ainda vai ser muito comentado, muito comentado. O filme foi muito bem feito, foi mostrado muita história ali, muita coisa para a pessoa debater. A ideia do Peter Jackson e dos Beatles não foi fazer um documentário de 8 horas dos Beatles tocando. Eles quis passar para a pessoa como é que era o clima naquela época. E daquilo deu a razão da separação e tudo. Então tem muito para debater. E uma é dessas, que é uma das mais comoventes, que começa o segundo episódio.
Paul McCartney se abriu sobre sua relação com John Lennon. No começo da segunda parte do filme Get Back, sem as presenças de John e George, Paul sentado conversa com Cliff Jones, Neil Armstrong, Linda e Ringo sobre a relação dele com John, mostrando um temor pela separação da banda. Aí ele falando, a questão deles é que estão tentando ficar o mais próximos possível. Eles querem ficar juntos. Tudo bem, deixa-os juntos, mas isso não é ruim. Conseguimos muito com os Beatles, então agora é com John. Mas se precisasse escolher entre Yoko e os Beatles, seria Yoko. Cliff Jones. No outro dia, John disse que não queria deixar de ser um Beatle. Vocês compunham juntos antes dela surgir? O Paul falando, sim, mas mudou porque paramos de tocar juntos. Porque antes morávamos juntos no mesmo hotel, acordávamos sempre no mesmo horário. Quando se fica tão perto assim, se constrói algo. Quando a gente se distancia, algo se perde. É difícil começar do zero com a Yoko junto, porque começa a fazer canções sobre paredes vazias, porque acho que John e Yoko gostariam disso, mas não gostam. Ela é ótima de verdade, eles só querem ficar juntos. Não podemos dizer, pense bem, não traga as reuniões, a decisão é dele. Cliff Jones. Mas acho que se o pressionasse ele ficaria mais do seu lado. Aí Paul fica emocionado e fala, eu não sei. Aí ele fala, então restaram 2. Quer dizer, olha que fala, né? E acabou restando só os 2 mesmo, exatamente só Paul e o Ringo. Ele quis dizer que ele viu que George estava cada vez mais distanciando da banda e o John também. E o Paul McCartney estava com esse temor da separação. E não é só isso não, Paul McCartney tinha muito ciúme da relação do John com a Yoko. Ele era muito amigo do John. E ele via aquela amizade que você conhece desde moleque, né? Você perdendo aquele amigo. É uma das cenas mente bem dolorosa. Vem outra matéria ligada ao filme. Outra cena interessante. A conversa entre John e Paul depois da saída de George dos Beatles. Uma conversa secreta apresentada no documentário Get Back revela o único arrependimento de John Lennon sobre seu tempo com os Beatles. Essa gravação ela foi feita, na verdade muita gente perguntava, mas não foi filmado. Eles estavam almoçando, lanchando, né? Era na cantina. Eles não vão querer a câmera lá por dentro da cantina. Mas Cliff Jones botou um microfone dentro do vaso de flores, captando a conversa. Então mostra a conversa dos dois. E Paul McCartney e o Lennon chegando, foi conversar com o Paul na cantina. Pois bem, McCartney começou a contar a Lennon sobre como ele gostaria que ele e Harrison tivessem lutado durante suas sessões de composição. Lennon respondeu se abrindo, agora o único arrependimento sobre os números anteriores é quando, por estar tão assustado, permiti que você o levasse para algum lugar onde eu não queria. Então minha única chance era deixar George assumir, ou ele se interessar nisso. Lennon tentou encontrar um acordo com McCartney. Ele explicou como achava que a banda deveria começar a escrever canções a partir de então. Ele disse, se você der suas sugestões, deixe-me rejeitá-las e escolher aquela de que eu gosto. É onde está meu lado de escritor. O mesmo vale para os arranjos, porque houve um período em que nenhum de nós poderia realmente dizer nada sobre os seus arranjos, porque você rejeitaria tudo. Lennon falando para o Paul. Lennon acrescentando, muitas vezes você estava certo e outras você estava errado. Ambos os dois discutiram sobre as músicas Let It Be, uma das razões que levou à briga, né? Foi Harrison, o que Harrison levou a dizer, não é complicado, quer dizer, tudo que eu estou tocando são acordes.
Paul McCartney retrucou: não, não, vamos lá, você sabe, tem que me bater quando eu digo isso. Estou tentando ajudar, mas sempre que me ouço incomodando você, você fica tanto que não posso dizer. Aí George falou: não, não, você não está me incomodando, você não me incomoda mais. Mais tarde, Harrison implorou a McCartney: ok, bem, não me importa, tocarei o que você quiser ou não tocarei se você não quiser que eu toque. Seja o que for, vai agradar você, eu vou fazer isso. O bom dessa cena do filme, que no Let It Be você pensava, que discussão e tal, foi um pouco da imprensa, né, que pegou um trocinho e jogou mais lenha na fogueira, né. E na verdade, você vê que não foi nada demais, né. Uma das razões que realmente George não queria fazer parte daquele projeto, não queria estar ali, né? E outra coisa né, desse filme, dessa série Get Back, que é outro mito, onde muita gente falava: Yoko foi responsável pela separação, incomodou. Ela o tempo todo, durante 8 horas, você vê uma pessoa lá o tempo todo sentada do lado do John, pegando as letras, lendo jornal, pintando, fazendo mil coisas. Quer dizer, mostra-se claramente que a Yoko, nada. Aí você para pensar, durante esses 50 anos, de onde a gente buscava informações? Como eu buscava informações da imprensa, de grandes jornais. E com isso, durante esses anos, eles plantaram: o culpado foi Yoko e tal. E a gente acreditou. Esse filme foi para enterrar de vez esses mitos. Entende? Por isso que o Diário dos Beatles é importante. Eu consulto bem para botar cada informação que tem a dizer. Entende? Por isso que eu gosto de botar certos assuntos que venham da boca do John, ou do Paul, ou do George, ou do Ringo. Não é fulano e tal. Eu posso botar até uma pessoa próxima, como por exemplo Fred Simon, que é o secretário do John. Ele trabalhou para o John, entende? Mas não para uma pessoa terceira, uma terceira pessoa, entende? Não. Então, esse que é o importante. Porque durante esse tempo, a imprensa, entre vários, se criou vários mitos, como essa do Paul morreu. Até hoje tem imbecil que acredita que Paul morreu. O que eu vejo de vídeo, o pessoal botando aí, que o Paul morreu, isso na verdade é o falso. Nem comento mais, de tão imbecil, como é que tem gente que acredita nisso. É realmente ridículo. Outra matéria, por acaso eu já sabia que eu tinha esse vídeo da entrevista do Emerson Fittipaldi para Globo News na época, exatamente no dia da morte foi pela Globo News, onde o Emerson Fittipaldi fala sobre o George Harrison. Aí eu falei, vou usar isso aqui. Eu consegui o vídeo, editei as suas partes onde o Emerson Fittipaldi fala sobre o George Harrison. Na verdade ele só fala do George, então, mas o documentário mostra outras pessoas, então eu só peguei as partes do Emerson e montei esse texto, onde ele fala uma coisa super interessante. Vale lembrar, para começar, o Emerson Fittipaldi era amigo da família. Não é um cara assim que passava assim, oi. Não, era amigo da família. Passava férias na casa do George Freia Park. Até os filhos do Emerson Fittipaldi morriam de medo do Freia Park. Diziam que era muito estranho o lugar e tal, porque tem umas estátuas lá que deixa a pessoa assustada. Na verdade é um lugar todo bem a cara do George, né? A estátua lá bem tudo sarcástico, tudo de humor, né? Pois bem, e sem dizer que o George Harrison, como era amigo, né? Adorava o Emerson Fittipaldi, né? Naquele especial do SBT, tipo Esta é Sua Vida, o Emerson Fittipaldi, o George Harrison mandou um vídeo
onde ele canta, né, 20 caipirinhas, né, e tal. Isso mostra o laço de amizade dos dois. Então, teve gente que estava falando, não estou acreditando muito nisso, isso é verdade. Peraí, o cara é amigo da família. Você percebe que tinha um laço entre os dois, né? E é bem interessante isso. Emerson Fittipaldi disse que George Harrison morreu acreditando na vida eterna. Há 20 anos perdemos o amável George Harrison por causa do câncer, mas venceu a morte como falou Emerson Fittipaldi, amigo pessoal que esteve com ele nos últimos dias de sua vida. O vídeo dessa entrevista está lá no blog, ou está na postagem lá que eu botei também separado no Facebook. Aí ele fala, o piloto Emerson Fittipaldi passou a manhã de hoje inteira em contato com o telefone com a família e amigos do músico George Harrison. Muito triste com a notícia da morte do seu grande amigo. Emerson lembrou em seu escritório que conheceu George Harrison no Grande Prêmio de Inglaterra em Brands Hatch, em 1973. Foi um fervoroso da Fórmula 1. Depois disso, George passou a se encontrar com Emerson em vários outros GPs. O Emerson Fittipaldi falando, nós ficamos muito amigos e passamos a nos encontrar também fora da pista. Passamos férias com nossa família e sempre que ia na Inglaterra jantamos juntos. A relação de amizade deles era tão grande quando o George veio ao Brasil em 79, ele ficou já esqueci qual é o nome de São Paulo. Ele ficou numa casa com George Harrison lá, entende? Então, eles passeando assim pela praia, os dois, eles tinham uma relação bem grande. Ele falou um troço que eu achei interessante. Ele esteve com o George em agosto de 2001, quer dizer, meses antes da morte, né? Nessa época ele já sabia que não tinha mais jeito. Ele falando, fiquei 3 dias em Lugano, na Suíça, com o George. Isso foi antes de ele ser transferido para uma casa em Los Angeles, que era uma casa cedida pelo Paul McCartney, que é para ficar longe da imprensa. Ele queria morrer em paz, longe da imprensa. Talvez é porque lá na Suíça a imprensa já estava desconfiada. Fiquei 3 dias em Lugano, na Suíça, com George e sua esposa Olivia, e conversamos muito. Quando eu cheguei, senti que ele estava bastante abatido. Aos poucos foi se animando e no último dia ele não queria deixar eu ir embora. Mostrou várias músicas novas que estava gravando em seu novo CD. Muitas delas falavam de Cristo, o que me deixou muito contente em saber que George aceitou Jesus Cristo em seu coração, acreditando na vida eterna. Isso é interessante que se mostra a conversão do George, né? George era um hindu, né? Era um hindu. E mostra como ele tinha se aceitado, né? E convertido, né? Se ele, como ainda faltava poucos meses, não quer dizer que ele seguiu o caminho se ele seguiu desse ou não. Faltava pouco, né? Ele sabia que já ia morrer, mas só dele aceitar e acreditar já foi uma grande mudança na vida do George. Outra matéria, também foi uma semana, né, de aniversário. Uma das músicas mais famosas, nem do John Lennon, mas uma das mais famosas de Natal. O single Happy Christmas de John e Yoko completa 50 anos. Happy Christmas é uma música escrita por John e Yoko em 1971 e lançada como single de John e Yoko e Black Sabbath Band com coro da comunidade do Harlem. A canção, brinque que pareça, a canção não foi sucesso nos Estados Unidos. Ela foi lançada dia 1º de dezembro de 71. Primeiro nos Estados Unidos. Não fez sucesso, porque ficou tão próximo do Natal e não acabou fazendo sucesso. Mas foi lançada um ano depois, em novembro de 72, no Reino Unido, onde alcançou o 4º lugar. E depois da morte do John, a música que explodiu, né? Se tornou todo o Natal. Se escuta sempre o pessoal cantando
a música Happy Christmas de John. A letra é baseada em uma campanha no final de 69 de Lennon e Yoko, onde alugaram outdoors e cartazes em 11 cidades ao redor do mundo que dizia War is over, if you want it. Happy Christmas for John e Yoko. Em 1971, os Estados Unidos estavam profundamente enraizados na Guerra do Vietnã. A linha "A guerra acabou, se quiser, a guerra acabou agora", conforme cantada pelos vocais de fundo, foi levado diretamente a partir de outdoors. John falando, Happy Christmas, escrevemos juntos. Nada mais a dizer sobre isso. Diz, a guerra acabou, se você quiser, porque ainda era a mesma mensagem. A ideia de alguém vai nos dar o poder, ou tomou nosso poder, ou nos fez ir à guerra, ou não fez você vai para a guerra, ir para a guerra, ou o presidente fez isso conosco, somos tão responsáveis quanto o homem que aperta o botão. Aí eu falando, era junho de 71 na cidade de Nova York, estávamos tomando nosso café da manhã em um quarto de hotel de frente para o parque. Então ainda no mesmo do nosso café da manhã tivemos a ideia de escrever uma canção, uma música de Natal. Éramos compositores rápidos, então a música nasceu quando terminamos no nosso último café da manhã. Isso fez John se sentir melhor. Isso vai ser maior do que White Christmas, você vai ver. Ele balançou o nariz novamente, dessa vez com satisfação. White Christmas é uma das músicas mais famosas nos Estados Unidos, né, de Natal. A gravação foi feita na Record Plant Studio em Nova York no final de outubro de 71 com Phil Spector e foi chamado através de uma pessoa, chamou um pessoal para fazer o vocal, um coro, né, de crianças, né? Então foi chamado o coro da comunidade do Harlem. Foi chamado essas crianças, cada criança teve que assinar, pedir autorização dos pais para participar, e havia uma limusine para pegar as crianças do Harlem e levaram para o estúdio. Lá eles ensaiaram, como tem algumas fotos lá na postagem, e ensaiaram a música. Depois disso, John e Yoko ainda doaram um cheque de $500. Para a época era muito dinheiro para eles. E assim gravaram. Como falei, né, o single foi lançado nos Estados Unidos em 1º de 71 e no Reino Unido um ano depois, em 24 de novembro de 72, alcançando o 4º lugar. E depois do assassinato do John, atingiu o 2º lugar. A música apareceu pela primeira vez na coletânea Chevy Fish em 75 e depois disso apareceu remixada no álbum Sometime in New York City e na coletânea Peace and Love Truth e Give Me Some Truth de 2020 com um novo mix. Outra matéria. Mike McCartney, que é o irmão do Paul, disse que foi um fortuito não ter sido baterista dos Beatles. O irmão mais novo de Paul McCartney, Mike, disse que foi fortuito de não ter se tornado baterista dos Beatles, observando que isso poderia ter levado a um tipo de relacionamento entre irmãos que mais tarde iria destruir, como destruiu a banda Oasis do norte da Inglaterra. A banda Oasis acabou terminando com a briga dos dois irmãos, né? Liam e Noel Gallagher. Aí Mike falando, eu estava praticando bateria, de uma bateria que caiu da carroceria de um caminhão em nossa casa em Fulton Road, em Liverpool, disse ele ao The Guardian. Mas quando eu tinha 13 anos, quebrei meu braço no acampamento de escoteiros. Então Peter Best conseguiu um emprego no grupo. Foi quando comecei a tirar fotos com a câmera da caixa da família. No entanto, foi fortuito, porque se eu tivesse me tornado baterista dos Beatles, provavelmente teríamos seguido o caminho do Oasis. Aí Mike falando de isso que eu chamo de destino, né? Tudo traçado, né? Tudo para acontecer, para aquilo acontecendo. Ele lembrou que os membros da banda também estavam totalmente relaxados na companhia um do outro e se irritavam.
Todo esse negócio sobre os argumentos dos Beatles, todos nós temos argumentos, pelo amor de Deus. Eu iria a qualquer lugar com os Beatles, eu fiz parte do show. É como se o irmão mais novo de Rembrandt estivesse no canto com um bloco e papel, desenhando seu irmão mais velho. Tive sorte. Você não poderia ter um grupo melhor para praticar, não é? Outra matéria. Essa daí é uma das bem interessantes. Finalmente vai dar a luz, né, de uma pessoa que esteve ali, sombra dos Beatles, praticamente. Sombra. Era o braço direito. Tudo que eles queriam, ele arrumava. Biografia de Mal Evans e sua relação com os Beatles para 2023. Vai ser lançado, considerado Santo Grau, material que, imagina, né? Mal Evans era o cara que estava ali sempre, né? Sempre com os Beatles, né? Desde o início, desde o Cavern, os Beatles estavam tocando o Cavern, ele começou a ajudar em algumas coisas, como equipamentos, essas coisas, e conseguiu lugar. Então, em vários shows, você viu Mal Evans dando uma de segurando aquelas fãs que invadiam um palco, pegava os instrumentos, guardava. Tu imagina o que o Mal passou, né? Mal Evans morreu em 1976, depois de um problema lá com a polícia. Ele estava meio alterado. Aí a polícia pediu para ele abrir a porta. Aí ele falou que não iria abrir a porta, que estava armado. Aí acabou tendo tiro e o Mal acabou sendo morto pela polícia. Pois bem, aí o Mal, imagina o que ele deve ter guardado ali de material escrito, né, de tudo que ele passou. Ele era sombra dos Beatles. Aonde os Beatles iam, ele ia junto. O George, por exemplo, queria, vou sair para tomar um café, ou não sei o que, ele ia junto. Eu quero comprar, ele ia junto. Ele era sombra, entende? O tempo todo. Então vai sair um livro. A família de Evans se juntou aos estudiosos dos Beatles e ao autor Kenneth Womack para a biografia que será publicada pelo selo Date Street Books, da Happy Collins. No ano seguinte, eles lançarão o Santo Grau para os fãs dos Beatles, seus arquivos sobre os quais os fãs vêm especulando há anos. A coleção contém diários, manuscritos e muito mais. Sem dizer filmes. O Mal Evans, ele vinha sempre com Super 8. Por exemplo, tem um material que apareceu, se viu agora pela internet, foi quando, no final de 66 e o comecinho de 67, o Paul e o Mal viajaram pela Espanha, África, Quênia, e o Mal filmou. Tu imagina o que deve ter a mais ali, né? Tem muita história, tem muita história. Eu botei, sobre o Mal dos Beatles, tem tanta coisa que eu botei uma postagem antiga lá. Tá assim, o Big Mal, o grande amigo, como ele chamava, Big Mal, o grande amigo dos Beatles, está em 3 partes, 3 textos enormes. Tem muita coisa. Imagina o que ele deve ter deixado, o que tem para falar o que acontecia, né? Pois bem, o filho de Mal, Gary, falando: meu pai significava muito para mim. Em comunicado, ele era meu herói. Antes de Ken se juntar ao projeto, eu achava que eu conhecia a história do meu pai, mas o que eu sabia era monocrático. 15 meses depois, é como o Mágico de Oz, o filme favorito do pai. Porque quem adicionou muita cor, muita luz à sua história. Quem me mostrou que meu pai era o maior amigo dos Beatles. Ele teve sorte em conhecê-los, mas eles tiveram mais sorte com o pai descendo os degraus do Cavern pela primeira vez. E é verdade, porque o Mal era a segurança. Era a segurança. Você vê os Beatles entrando no Abbey Road, ele estava lá, né, de segurança, ele fazia tudo. Entende? Fazia tudo.
uma hora, quer dizer, tu imagina o que vai vir de livro, de material. Uma das coisas que se soube, né, durante essas filmagens, naquela cena onde os policiais falam com o Mal, ele falou, olha, vocês têm que abaixar o volume porque não pode continuar esse barulho. Aí o Mal se levanta, leva os policiais, leva até o topo do prédio. E os policiais e tal lá ficaram vendo os Beatles tocando. E você vê que os Beatles deram a mínima. E claro, tem uma parte que o policial lá falou, olha, a favor, desliga isso daí, ou senão vou prender você. Pois bem, o Mal aparece na cena antes de tocar Get Back, bem, tinham tocado Get Back, foi durante o Get Back, o Mal vem e desliga o amplificador de George Harrison e depois o amplificador do John. E ele fala, olha, a polícia está mandando desligar e eles vão me prender. O George simplesmente ligou de volta o amplificador e o John também, tipo assim, dane-se. Claro, terminou a música, desceram. Mas o Mal foi preso. Evans foi preso. Paul McCartney, se não fosse Paul McCartney que serviu como relações públicas, uma hora ia para a cadeia, né? Então tem muita história ali. Mal Evans foi sombra, ele tem muita. Se eu ficar aqui, não termina nunca, tem muita. Outra matéria, isso é bem interessante relacionada a Happy Christmas. Yoko e Sean Lennon surpreendem a instituição de caridade de Liverpool com um presente especial de Natal. Yoko Ono deixou uma instituição de caridade de Liverpool boca aberta, não só essa, outras também, depois de surpreendê-los com um presente especial de Natal. A equipe do Brian Charity ficou pasmo depois de receber uma edição limitada de acetato de vinil. Acetato quer dizer, você faz uma cópia de vinil. Eles faziam isso, que é para a pessoa ia levar para casa para dar uma escutada ou passar para a imprensa. É bem limitado, só dura pouco. Você bota para escutar e daqui a uns tempos já está tão arranhado que já não consegue escutar. É extremamente rara e colecionável do single John e Yoko Happy Christmas, pelo correio. Receberam no dia 2 de dezembro, completamente do nada. Foram 50, os outros 25 dos 50 raros acetatos de vinil, valendo um bom dinheiro, foram doados à instituição de caridade no Reino Unido. Os outros 25 foram para as lojas de discos para serem à venda. Então tu imagina o preço que, né, vai valer, né, cada um desses. Né. Cada disco vem uma nota do Sean, onde o Sean deixou assim, Feliz Natal, esse é um dos apenas 50 acetatos de edição limitada, cortados à mão em Abbey Road. É seu, para vender, leiloar, arrecadar dinheiro para ajudar o seu negócio ou sua instituição de caridade favorita, ou para financiar sua festa de Natal, para espalhar a alegria do Natal. Adoraríamos ver a jornada desses acetatos e a boa vontade que eles espalham. Esses acetatos, né, de 12 polegadas, 25 foram para instituições de caridade, para arrecadar dinheiro e ajudar. E outros 25 foram para algumas lojas de discos, para ajudar. Tudo no Reino Unido. E cada edição é numerada. Inclui uma assinatura impressa da máquina de Yoko, tornando-se incrivelmente colecionáveis. Eu já vi alguns aí valendo pelo menos umas 3.000 libras, e olha lá, hein? Bem, isso aí, pessoal. Esse é o resumo da semana. Resumo do Diário dos Beatles, de 28 de novembro a 4 de dezembro de 2021. Espero que tenham gostado. Mais informações estão nos links aqui embaixo do vídeo, direto, né? Facebook, Twitter, Instagram. No Instagram cada vez mais me dificultando. Não sou eu que perco. Infelizmente são as pessoas que querem ler. E quem perde também é o Instagram. Eu não perco nada, nem um centavo. Pois bem. Mais informações estão lá, ou no blog, você bota lá Diário dos Beatles no Google, você vai achar, ou no Facebook, ou nos links abaixo, ok? Tenha uma boa semana
e que todo mundo esteja bem, ok? Felicidade a todos, abraços a todos, valeu, tchau!